Olá pessoal, então dando continuidade a nosso mini curso sobre o R, né, aplicado no contexto aqui de estatística básica. Hoje a gente vai tratar, nesta videoaula especificamente, de inferência, né, ou seja, todas as funções associadas ao R que tenham algum tipo de relação com inferência. Se a gente lembrar o conceito de inferência, a ideia é sempre produzir algum tipo de afirmação sobre uma população, afirmação essa que está sujeita a uma probabilidade de erro associada. Essas afirmações são produzidas a respeito de parâmetros populacionais. Vimos, no caso, dois parâmetros que trabalhamos: médias populacionais e proporções populacionais, que a gente tem muito interesse nesse tipo de parâmetro em situações reais. Para tanto, a gente faz uma amostragem, né? Uma amostra de tamanho n especificamente, e utilizando essa amostra, a gente vai produzir a inferência sobre esses parâmetros populacionais. A gente viu que os métodos de inferência são específicos considerando o parâmetro que a gente está trabalhando, neste caso específico, para proporção ou para média. As funções que a gente vai trabalhar, o conjunto de funções que a gente vai trabalhar no R vai ser o seguinte. A primeira é a determinação de tamanho de amostra, né? Ou seja, o cálculo para a obtenção desse tamanho de amostra. A obtenção de intervalo de confiança. E, finalmente, a aplicação de teste de hipótese. Então, são três conjuntos de funções que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Tamanho de amostra para proporção. A estrutura do R sempre ela trabalha com a ideia de que trabalhamos com funções. Então, a gente tem algum tipo de função no R que faz um cálculo, faz uma computação, que depende de argumentos de entrada e consequentemente, produz algum tipo de resultado. No nosso caso específico, para o tamanho de amostra, as entradas são o grau de exigência, digamos assim, do meu estudo, né? Do ponto de vista estatístico, claro, que implica no nível de erro que a gente está disposto a cometer, máximo, a margem de erro, e o alfa, né, que é a nossa probabilidade de erro tipo 1. Ah, Além disso, opcionalmente, no caso específico da proporção, podemos ter a informação sobre a proporção da pré-amostra. A gente viu que esse conhecimento aqui pode ajudar, né, pode auxiliar, ou melhor dizendo, pode minimizar o tamanho de amostra necessário para o seu estudo. O que vai acontecer? Eu vou jogar essas três informações aqui numa função relativa a tamanho amostral, e ela vai produzir como saída o tamanho necessário para cumprir esta exigência. No caso específico da média, o que altera-se aqui, né, a estrutura geral é a mesma, mas o que se altera é o conjunto de dados de entrada. Né? Similar ao caso da proporção, temos que o erro também a necessidade de informarmos, né, o erro como uma entrada da função, e assim como o alfa, né, que vão determinar o nível de exigência do seu estudo do ponto de vista estatístico, né, a qualidade do seu estudo, da produção da inferência. E o desvio padrão da sua pré-amostra associada. Esta informação é necessária, né, aqui, ao contrário do caso da proporção, onde ela é opcional, uma vez que a gente pode considerar o pior caso. Aqui eu preciso do S. Vou jogar essas três informações em uma função e ela vai produzir como resultado o meu tamanho amostral. Muito bem. Se a gente for no nosso script, né,
base que a gente está utilizando. Nesse caso, o script que eu estou utilizando é o script de inferência, tá? Então ele está aqui disponível aqui na minha pastinha do Drive, né? Melhor dizendo, do POSIT, né? Do servidor do POSIT, que eu submeti. Esses códigos foram todos elaborados por mim, né? E eles estão disponíveis, claro, na pasta do Drive lá em forma compactada. Todos esses códigos aqui estão disponíveis. Então a primeira coisa que eu vou me preocupar é fazer novamente o carregamento dos dados. Lembre-se, eu tenho que fazer aquela importação dos dados, porque eu fechei, né, a minha ferramenta e o meu Global Environment está vazio, ele não está com os dados. E esses dados que a gente vai utilizar para produzir inferência, principalmente não agora inicialmente, mas mais à frente. Então eu vou executar a linha 9, 10, 11, que é a de visualização, né, que visualiza, e finalmente o eixo, a variável x. Lembre-se que no nosso caso a gente está produzindo uma pesquisa na qual a gente tem variáveis associadas tanto a renda, né, se a gente voltar aqui, tanto a renda quanto a chefe, né, da família, né, no caso assim do grupo familiar, a líder, né, da unidade familiar, sendo homem ou sendo mulher. Então a gente vai usar essas duas variáveis como exemplo ao longo do script, uma para trabalhar sobre médias, né, para produzir inferências sobre a média populacional dos domicílios, da população de domicílios estudada, e aqui sobre a proporção, nesse caso a proporção de homens e de mulheres, né. Muito bem, então a primeira parte é relativa ao tamanho de amostra. Então eu estou usando um pacote, tem vários pacotes no R que tem funções, digamos, redundantes, né? Não só um pacote tem a função que a gente quer calcular, tem opções diferentes. Neste caso eu estou usando esse pacote, né, esse conjunto de funções aqui chamado Sampling Book. Então eu tenho que instalar ele faz a instalação e carregá-lo, que é colocá-lo pronto para utilização no R. Por quê? Porque as funções que eu vou utilizar a seguir, que lidam com tamanho amostral, elas são dessa biblioteca. Então a primeira sobre a média, tá? Eu vou executar então esse comando. Veja, eu estou passando os argumentos. Primeiro, a margem de erro, tá? Que eu estou adotando aqui como 0.1. O S, que seria o S, eu poderia até produzir o S estimado da minha amostra, né? Então, para exemplo, eu estou usando 511 aqui. Eu vou utilizar aqui os exemplos, depois a gente faz as alterações aqui. Então, estou usando o 0.511 como valor. O N é o tamanho da população, tá? Mesmo para o caso da média, você pode especificar populações finitas ou infinitas que ele faz algum tipo de correção. No caso específico, não, perdão. Isso aqui acho que é o tamanho da amostra. Mas para tanto, eu vou conferir usando a documentação da função. Então vou lá. Tamanho da amostra. Que tamanho da amostra? Vamos pela documentação, que fica mais fácil. Sample.min.size.min. E aí ele encontrou aqui. Sim, exatamente. Então, olha lá, ele significa que o cálculo tem que ser corrigido por uma população finita, tá? Então existe um fator de correção associado. A média também, que é feito aqui, a gente não abordou, porque a gente trabalhou só com populações infinitas, mas é possível você utilizar o cálculo da média, no caso, e fazer uma correção para populações que são finitas. Neste caso aqui, então, eu estou apresentando as duas situações. Quando a população é infinita,
ou seja, o meu n aqui, ó, é não, é inf, e quando na função a seguir, o n é finito. E o nível de confiança associado. Então, vamos lá. Se eu executar a linha 20, ele vai retornar um resultado para a função aqui. Neste caso, ó, sample min size. Então, sample size, perdão, for min estimate, o tamanho da amostra, né, para a estimação da média, sem a população finita corrigida, né, com uma precisão de 0,1, portanto a margem de erro lá máxima, e o desvio padrão igual a 0,511. A amostra necessária, nesse caso aqui, é 174. Se a gente fizer a mesma situação para a população finita, olha o que vai acontecer. Ele vai diminuir o tamanho da amostra. O que parece, o que é razoável, né? Porque aqui a gente tem uma população maior, então você tem um tamanho de amostra maior. Mas, claro que essa correção não é significativa, né? Não é um valor tão grande assim que eu tenho que trabalhar. Muito bem, explorando aqui, ó, essa função, veja que o 0,1 ele implica no erro em função da variável que você está trabalhando. Vamos trabalhar com um exemplo, e aí eu vou adicionar aqui ao longo do script, para o caso de renda. Então, eu vou copiar a linha aqui e a gente vai alterar alguns parâmetros. A margem de erro, eu vou considerar como sendo a margem de erro, veja que a margem de erro tem que ser na escala da variável medida, que é renda. Ela está medida em salários mínimos. Se eu colocar 0,1 na sua medida, significa que o erro máximo é de 0,1 salários mínimos. Eu vou colocar 0,2, eu vou ampliar um pouquinho o erro, o que vai afetar o tamanho da amostra. O S, o que eu vou fazer com o S? Eu vou calcular o desvio padrão, e já vou fazer o cálculo aqui mesmo, da variável pesquisa. Então, eu vou considerar como esse dado aqui como sendo uma pré-amostra, né, obtida. E vou colocar uma população infinita, ou seja, uma população bem grande. Vou diminuir o nível de confiança de 99 para 95, depois fazemos variações aqui e a gente vai ver o aumento do cálculo, do valor, do tamanho da amostra, à medida que eu aumento o nível de confiança associado. Então, nesse caso aqui, ó, olha só como é que a amostra foi pequena, com o cálculo do SD. Aqui o SD, deixa eu até ver quanto que deu o SD da pesquisa. X, então, eu tinha utilizado aqui o valor 0,511, né? Então, exatamente. Então, a amostra, que o tamanho da amostra exigido seria 0,511, que até na escrita do exemplo, ele já tinha utilizado esse valor aproximado. Se eu diminuir o nível de confiança, né, ou a minha amostra vai ser menor ainda. Então, ela cai para 18 aqui, a necessidade do tamanho da amostra. Se eu aumentar o nível de confiança para 99, essa amostra aumenta o tamanho significativamente, nesse caso aqui para 44, o tamanho da amostra exigida. Claro que se considerarmos a pré-amostra utilizada, que tem 85, significa que a gente já cumpriu, né, a amostra, né, já obteve a amostra necessária para estabelecer nosso valor necessário aqui, né, para fazer o estudo, né, em suma. Muito bem, então vamos continuar aqui. Aqui embaixo eu só tenho a situação da proporção. É a mesma situação, tem o pior caso, tá? Então eu vou limpar aqui o console. Para quem tiver curiosidade, no console é só apertar aqui no ambiente de console e apertar o Ctrl L, que ele limpa o console aqui. Eu acho que tem até
se eu não me engano, aqui uma função, uma opção aqui nos códigos para limpar a seção, mas não estou achando aqui nos códigos, mas tem uma opção aqui para limpar o console. E aí eu vou no caso da proporção. Então vamos nesse caso que é o pior caso. Para a proporção, o erro aqui nesse caso é de 0,05, o que equivale a 5%, né, na escala da proporção. 5 pontos percentuais para mais e para menos. Veja que nesse caso aqui, eu fiz o P. Nesse caso eu tenho o erro, né, e eu tenho o P, que é o P associado à sua população, à sua pré-amostra, né, considerada. O N associado ao tamanho da população, então o fator de correção aqui entra também, e o nível de confiança estabelecido, que é informado pelo level. Então, neste caso aqui, ó, a amostra necessária é de 385, e aqui eu tenho todas as informações sobre a documentação para o cálculo desse tamanho amostral. E, finalmente, o caso onde o P é igual a 0,3. Veja que aqui cai de 385 para 323. Lembre-se que o 0,5 é o pior caso da situação. Se eu aumentasse o nível de confiança, né, vamos fazer aqui como exemplo, eu vou aumentar para 0,99 e executar novamente a linha 29. Eu vou aumentar para 558 aqui o nosso tamanho amostral. Portanto, a gente tem aqui uma ferramenta interessante, importante aqui, para calcular esses tamanhos de amostra para as duas situações, de proporção e de média. É interessante lembrar que aqui a gente está trabalhando com um parâmetro, a inferência só sobre um parâmetro, ou sobre proporção ou sobre média, né? Quando temos mais de um parâmetro para ser estimado simultaneamente, exemplo, quando a gente quer estudar, por exemplo, as médias do PISA no Brasil inteiro, por estado, eu quero saber a média de cada estado, a produção da inferência sobre a média de cada estado. Portanto, o tamanho de amostra vai ser relativo a cada estado, né? Então, a amostragem total do país vai ser a soma dessas amostras, do tamanho dessas amostras obtidas em cada estado, para produzir a inferência associada a cada estado. Muito bem. O intervalo de confiança funciona de forma similar. Então, eu vou ter, no intervalo de confiança, eu vou produzir um limite inferior e superior, né, equivalente ao intervalo, a partir de informações de entrada. Quais são essas informações? O nível de confiança associado, né, que eu quero produzir, o intervalo, e, no caso específico, a proporção amostral do meu estudo, né, o P-chapéu. Lembre-se que aqui estamos calculando o intervalo para a proporção, né? Aí tem uma função associada, eu estou colocando de maneira genérica o IC, né? O nível de confiança 1 menos alfa para a proporção, que vai me resultar no limite inferior e o limite superior do meu intervalo calculado. No caso específico do intervalo de confiança para a média, é a mesma coisa. Então, eu vou ter como objeto de entrada o nível de confiança e eu tenho alternativamente, tá? Pode ser os dados, ou seja, eu só insiro os dados na função e ele já calcula a média amostral, o desvio padrão amostral e o tamanho da amostra, né, que ele obtém a partir do tamanho, ou eu posso passar esses valores individualmente, como se eu tivesse feito as contas antes e passado esses valores para a função. Eu vou inserir essas informações na função, né, que é a base de construção do intervalo, e produzir o intervalo resultante. Muito bem. Para a utilização do intervalo de confiança aqui, eu vou
utilizar a biblioteca conf.int.r. O que a conf.int.r faz? Ela é um conjunto de funções, né, que trabalham sob intervalo de confiança. Para tanto, eu vou ter que instalar a biblioteca, ou seja, executar a linha 33 e depois colocá-la, habilitá-la para eu utilizá-la, que é a linha 34. Então, vou fazer 33. Isso, ele pediu aqui uma execução aqui para uma inicialização novamente. E a 34, que é botar a biblioteca para carregar, executou sem mais problemas. Então, muito bem. Aqui eu tenho duas formas. Eu estou produzindo um intervalo de confiança de duas maneiras, tá? De duas maneiras, não, perdão. Eu vou ter aqui estabelecer o nível de confiança da produção do meu intervalo. Nesse caso, eu estou trabalhando aqui com a média, tá? Primeiro, inicialmente. Então, confiança. Consequentemente, o alfa vai ser 1 menos o nível de confiança, que vai ser, no nosso caso, 0,5 ou 0,05, né? Uma vez que eu estabeleci 95% no intervalo. E a função da biblioteca conf.int aqui, ela é chamada de CI, Confidence Interval Min, que é para média. Aí o que eu vou passar? Eu vou passar os dados para ela. E além dos dados, eu vou passar esse argumento probes aqui, ó. Ele permite o seguinte: eu poderia calcular um intervalo de confiança num nível de confiança que não necessariamente fosse 95% e não necessariamente o intervalo fosse simétrico, né, em relação à média amostral. Então eu poderia ter um intervalo um pouco maior para um dos lados da média. Não vou fazer isso. Com esse comando aqui, ó, vou até copiar esse valor aqui, é só essa parte aqui do script, e vou executar ela aqui embaixo para vocês verem os valores. Esses valores aqui, ó, eles são alfa sobre 2 e 1 menos alfa sobre 2, que vão revelar quantias, né, dois quantias específicos da normal. No caso, a distribuição objeto aqui é a normal, ou a t de estudo se a amostra for pequena, que não é o caso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses quantios 0.025 e 0.975. Mas eu poderia colocar os valores diferentes aqui, né? Colocar 0, por exemplo, aqui, e 0.975, e mudar os valores de tal maneira que o intervalo não seria mais simétrico em relação à média, né? Ele não seria exatamente a mesma margem de erro para cima e para baixo. Então, eu vou executar o comando aqui, ó, o confidence interval. E aí ele faz, olha lá, two-sided, 95%, T confidence, T, né, por causa da distribuição T, confidence interval for population mean, né, ou seja, o intervalo de confiança para a média populacional. Então aqui está o valor estimado, nesse caso estamos tratando de renda, né, que é o pesquisa relacionada à renda, e aqui o intervalo de confiança de 2,5% a 97,5%. Veja que o intervalo é 95%, por quê? Porque o complemento aqui, ó, é 5%, para cima, para baixo é 2,5%, para cima aqui é 2,5%. E aqui eu tenho os valores. Portanto, a interpretação seria a seguinte: se esse estudo fosse repetido infinitas vezes, em 95% das vezes, o intervalo gerado pelo estudo capturaria a média populacional. Então, com 95% de confiança, a gente assume que a média populacional fixa, única, está dentro desse intervalo observado de 1,8 até 2,02 salários mínimos, nesse caso. Aqui, simplesmente, eu estou alterando o nível de confiança, estou repetindo toda a mesma aplicação e alterando o nível de confiança. Neste caso, eu estou aumentando o nível de confiança. Olha o que vai acontecer se eu aumento.
aqui a gente obteve um intervalo resultante de 1,8 a 2,02. Aqui o intervalo foi de 1,76 a 2,05, ou seja, o intervalo aumentou. Por que o intervalo aumentou? Porque, e aqui está especificado, né, os quantis de onde se faz o cálculo, 0,05 e 99,5%. Mas basicamente o intervalo aqui aumentou sua amplitude por conta do nível de confiança que foi aumentado aqui. Aumentei o nível de confiança, o intervalo aumenta. Muito bem, agora vamos fazer para o caso da proporção, tá? No caso da proporção, eu vou precisar criar aqui vou ter que fazer uma binarização, digamos assim, um tratamento na variável que está no meu arquivo. Se a gente lembrar aqui, ó, a variável está no arquivo aqui como Z. Então tá, a pesquisa cifrão Z vai apresentar essa terceira coluna aqui, ó. Então, mulher e homem, né? Neste caso aqui, eu vou discriminar aqui, ó, vou criar uma variável 46 aqui na linha 46. Esse bin Z é de binarizar o Z, a variável Z aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar como um valor numérico, como 0 ou como 1. Neste caso, eu vou colocar que quando a variável, né, considerada na amostra for igual a homem, eu vou estabelecer como 1 e o restante, nesse caso mulher, como 0. Então, eu fiz isso. Aí se a gente vê o bin Z aqui, ó, tá vendo? Ele está cheio de zeros e uns aparecendo no workspace aqui. É binário, né, de binarizar Z. E aí com essa variável que eu vou trabalhar na função associada. Então, ao intervalo de confiança, especificamente para a proporção. Então, a primeira coisa, eu vou definir o nível de confiança. Eu vou definir novamente aqui. Veja que como a variável já está criada, a confiança aqui, ó, eu não precisaria repetir esse comando aqui, né? Você poderia até adotar, vamos supor que você faça uma análise mais complexa, né? Maior. Você já adota um nível de confiança para todos os intervalos que você vai produzir. Então, precisa só alterar um desses aqui, né? E excluir, claro, do script todos os valores, porque se eu colocar esses valores, eles diferentes, eles vão sobrescrever o código. E calcular o intervalo de confiança, apresentando essa variável. Nesse caso aqui eu estou passando o bin Z, que é a variável binária. Então o que ele faz? Aí ele coloca lá o two-sided 95 Klopper-Pearson confidence interval for the true proportion, né? Então é um intervalo de confiança do tipo específico, que é o fator de correção aqui, para a proporção verdadeira. Eu estou passando aqui os alfas, né, novamente. Se você mudar aqui o alfa, ele vai calcular esse quantio aqui mais à esquerda. E o intervalo não vai ser, vai ser simétrico em relação à proporção amostral estimada, que nesse caso aqui é 0,49. Então, novamente, eu tenho aqui a produção do intervalo de confiança. Muito bem. A próxima etapa agora é o teste hipótese, né? É a etapa final aqui. Para a aplicação do teste hipótese, a ideia no R, de novo, é similar. Eu vou trabalhar com a ideia de que eu tenho uma função no R que recebe argumentos de entrada, ou seja, que vai receber todas as informações para a aplicação de um teste e vai ter como resultado, né, vai apresentar como resultado, após a execução dessa função, o resultado do teste, né? Então, no caso específico do teste de proporção, o que eu tenho como entradas, né, como argumentos de entrada das funções? Então, primeiro é o seguinte, eu vou definir aqui um valor de P0 que depende da hipótese, a hipótese que você está testando. Neste caso aqui, o R considera a hipótese alternativa aqui na hora da consideração. Então, se você pensar o seguinte, se o teste for bilateral,
Então, P igual a P0, né? Aqui eu considero um teste bilateral, então eu tenho que informar como two-sided, tá? Ou seja, os dois lados aqui, né, das caudas, two-sided, né, bilateral, como sendo a hipótese alternativa. Se o P for menor que P0, less, né, como sendo a alternativa, e o P maior que P0, o greater, né, maior que o P0 definido. Então eu vou ter que passar o P0 e vou ter que passar essas três informações que vão informar, que vão dizer a respeito da hipótese alternativa que está sendo testada. Que está sendo testada não, né? A hipótese alternativa da hipótese nula que está sendo testada. Como o teste aqui trata-se de proporção, né? Isso aqui são proporções populacionais, né? Proporção populacional, eu vou passar ou o número de sucessos e o tamanho da sua amostra, N, ou os dados de maneira geral, e se eu não me engano aqui de maneira binária. Com todas essas informações, eu vou poder aplicar o teste, né? Então, aplico o teste hipótese com todas essas informações coletadas. Essa informação provinda da amostra e aqui provinda da sua hipótese, né, que você definiu, sua H0. Como resultado de saída, ele vai centrar em cima do p-valor. Então, o resultado que ele vai produzir é o p-valor. E a partir do p-valor, você vai fazer a interpretação se rejeita ou não a sua hipótese nula testada. No caso específico da média, a mesma situação aqui é produzida. Só fazendo uma retificação, aqui, se eu não me engano, acho que tem um diferente aqui, né? Porque a hipótese é a hipótese alternativa, né? Portanto, no caso de teste bilateral, é aqui. No caso do teste para a média, a ideia é mais ou menos a mesma. Então, ele vai... Veja que eu não falo nada de estatística de teste, não tem nada aqui. Por quê? Porque a própria função já faz, né, essa tarefa de cálculo da estatística de teste, da busca do p-valor na distribuição e assim por diante. A sistemática aqui é a mesma, então eu tenho que definir o meu misero que vai ser utilizado aqui. A hipótese nula e, consequentemente, a alternativa. Nesse caso aqui eu estou citando a alternativa porque é nela que na função se especifica a alternativa. Então, se a alternativa é os dois lados, né, o two-sided. Se é o less, né, o mi menor que o mi zero estabelecido. Ou greater, que é o mi maior que o mi zero. Lembre-se, se for two-sided, a hipótese nula é que mi é igual a mi zero. Né? Se essa aqui é a alternativa, a hipótese nula é o complemento dela. O less, a hipótese que eu estou testando, se a hipótese alternativa é mi menor que mi zero, então eu tenho que a nula é mi maior que mi zero. E o terceiro é a mesma coisa. Né? A hipótese nula aqui no terceiro caso é que mi é menor ou igual a mi zero. Vou jogar essas três informações no teste, né, na função associada ao teste, e também ele vai produzir o p-valor. Muito bem, então agora a gente vai voltar novamente ao POSIT para a gente verificar a parte do teste hipótese. Então, eu vou começar pelo teste de proporção. Primeira coisa, então, eu vou calcular as estatísticas de teste de maneira manual, tá? Associadas à proporção. Não a estatística de teste, mas as informações que eu vou ter que ter como entrada, que é o tamanho da amostra e o número de sucessos, né, se a gente considerar na sua amostra. Aqui eu vou tomar como referência o homem, né? Então, o meu estudo, meu parâmetro sobre proporção, vai ser a proporção de homens, chefes de família. Podia ser de mulheres? Podia, bastava trocar aqui para mulheres e tomar como referência mulheres. Então, se a gente pegar o
o objeto pesquisa cifrão Z é todos os dados referentes a essa variável, que é mulher e homem aqui. Então significa que na amostra, a primeiro domicílio, né, amostrado, estudado, a líder era mulher. No segundo, a líder era mulher. No terceiro, a chefe de família era mulher. No quarto, era homem. E assim por diante. A função, a linha 61, eu estou calculando essa função suma aqui, ó, o que ela faz? Ela soma os valores presentes dentro da variável. Na verdade, essa parte de dentro, ela vai transformar essa variável, que é uma variável textual, né, texto, para uma variável binária, que a gente chama, né, só sendo homem ou mulher. Neste caso, eu vou associar 1 a homem e 0 a mulher. Se a gente executar só essa parte de dentro, ele coloca... Nesse caso, o tipo é lógico, não é 0 e 1, tá? Mas false e true, mas ele vai trabalhar como se fosse 0 e 1. Onde é false é 0 e onde é true é igual a 1. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Na 61, eu vou executar. Eu vou pegar e calcular a soma de quantas vezes teve o homem dentro da minha amostra. E aí, o número de homens está aqui, ó. Deu 42. Ou seja, da amostra, que eu acho que, se eu não me engano, é 85, que é o tamanho, ela tem 42 homens, nesse caso aqui. Tá? Então, só para explicitar. E aqui eu já calculei o tamanho da amostra, né? Que é 85. Ou seja, esse aqui é o número de sucessos, 42, que vai ser exigido no teste. E esse aqui é o tamanho da sua amostra. Veja que eu já guardei na variável, ó. Eu já guardei na variável o número de homens e na variável tamanho de amostra. Então, essas duas informações estão aqui. Se eu não mexer nelas, né? Se eu não executar e sobrescrever esses valores, eu posso usar posteriormente. Então, neste caso aqui, ó, eu vou para o primeiro teste hipótese, que é a proporção ser maior que 0,8. Né? Eu estou testando, então, se a proporção a proporção de homens é maior que 0,8. Consequentemente, a hipótese nula é o P menor que 0,8. Aí eu vou usar essa função prop test, que é a função que eu estou trabalhando aqui, ó. O que eu tenho que passar como argumento de entrada? Esse x aqui vai ser equivalente ao número de sucessos na sua amostra. O n é o tamanho da sua amostra, o n, então tem que passar também. O alternative aqui, ó, é o parâmetro que reza sobre a hipótese, a definição de qual hipótese que você está testando, né? Nesse caso, como a hipótese aqui, o teste é unilateral, então eu vou ter aqui que o valor é less. Por que ele é less? Porque ele é associado à hipótese alternativa, né? Less é de menor, P menor que 0,8. Ou menos que 0,8. E aqui o Pzinho aqui vai ser equivalente ao meu P0, 0,8 aqui. Então, uma vez que eu aplico o teste, ele resulta numa série de informações aqui associadas ao teste. Vou dar destaque a algumas delas. Então, então eu tenho One Sample Proportion Test with Continuity Correction. Eu não vou entrar em detalhes nessa correção de continuidade, mas é porque ele está usando a normal aqui, então, para aproximar a distribuição binomial associada aqui, então ele faz uma correção, para além da correção relacionada ao tamanho da população. Então, ele fala dos dados, né? Aqui, ó, fala eminentemente sobre os dados, a distribuição aqui utilizada, porque ele aplica um teste de hipótese que ele não necessariamente é associado à distribuição normal, tá? Ele pode trabalhar com outras distribuições na estatística de teste aqui por conta do fator de correção. Então, ao testar a hipótese, né, coloca aqui esse x squared, que é o Q quadrado associado,
Então ele coloca a alternativa hipótese, olha lá, o verdadeiro P, né, o valor P verdadeiro é menor que 0,8, que é justamente o que a gente colocou aqui, ó. Essa é a hipótese alternativa. Aqui o intervalo de confiança, que ele também recalcula, neste caso aqui, como o teste é unilateral, eu não vou entrar em detalhes por conta da forma como esse intervalo é calculado, mas unilateral ele pressupõe que um dos lados lá vão ser zerados no caso anterior que a gente viu, né, da construção do intervalo de confiança, a gente colocou os quantias aqui específicos. Um deles pode ser zerado aqui no caso de testes unilaterais. E, ao final apresenta o sample, a proporção amostral, né, associada à sua amostra. O que é importante aqui a gente olhar? O importante é a gente olhar para o p-valor. Veja que o p-valor ele é muito pequeno, neste caso aqui, ó. O valor dele é muito pequenininho. Você vai estabelecer um nível de significância que a função não informa sobre um nível de significância, né? Você, como pesquisador, que tem que fazer essa definição. Ao comparar o p-valor com o seu nível de significância, você vai tomar a decisão de rejeitar a hipótese nula ou não. Neste caso, como o p-valor é muito pequeno, mesmo que você fosse muito criterioso, muito rigoroso no seu teste, utilizando 0,001% de nível de significância, de alfa, ainda assim você rejeitaria o teste nesse caso, rejeitaria a hipótese nula com um nível de conforto bem razoável, né? com uma grande margem. Muito bem, as aplicações a seguir são as mesmas funções, tá? É a mesma função, na verdade, só com a diferenciação de que as hipóteses nulas em jogo estão diferentes, né? Elas são diferentes. Neste caso aqui, a hipótese nula é que o P seja menor que 0,8 e aqui maior. Muito bem, vamos para o caso da média aqui, ó, embaixo. Então, o da média, então, eu vou trabalhar a variável, exemplo, é a variável renda dos domicílios, né? Então, veja que eu não preciso nem fazer o cálculo, como eu fiz neste exemplo anterior, né? Eu não preciso nem passar o cálculo, eu posso passar os dados diretamente para a função e a função já vai calcular para mim o p-valor associado. Neste caso aqui eu estou testando, então, a hipótese nula de que a média da renda do domicílio seja maior ou igual a 3 salários mínimos. Então, se eu executar aqui o comando, veja que eu estou passando a variável, né, nesse caso o vetor de dados pesquisa, cifrão x, que vai ter os valores das rendas. Eu passo a hipótese alternativa, que é o less, que está informado aqui, ó. Ela tem que ser entre aspas, tá? Não pode ser sem aspas. E finalmente o valor do mi0 ali associado, que nesse caso é 3. Eu executei o comando, já está aqui embaixo, então ele já fez o cálculo e ele faz o cálculo da estatística T aqui, ó. Neste caso aqui, ele podia até usar já a normal, né? Mas ele usa em cima da T, que é a distribuição real, né? A normal é uma aproximação. Então ele coloca o T, né? Aqui é a estatística de teste calculada, deu menos 19,6617. Aqui o grau de liberdade que você vai usar na T e de referência para você calcular o p-valor. E aqui ele já faz o cálculo do p-valor, que deu 2,2 vezes e elevado a menos 16. Então essa aqui é uma escala é um valor muito pequeno, porque é uma potência de menos 16, né, de e elevado a menos 16. Então esse valor é muito pequenininho. Consequentemente, nos leva à situação de rejeitar a hipótese nula aqui em jogo, que é o salário mínimo, a renda, né, média, né, nesse caso, como foi estabelecido, dos domicílios é maior que 3 salários mínimos. Aqui, de novo, ele coloca o intervalo de confiança. Eu não vou comentar a respeito desse intervalo, que é assimétrico, nesse caso aqui, em relação à média.
e a média amostral estimada. As outras sequências são exatamente os testes, o bilateral, o final aqui, e o outro teste unilateral. Ok? Com isso a gente finaliza aqui o nosso tutorial e espero que tenha ajudado vocês.